As causas mais comuns de distonia são as distonias idiopáticas, ou seja, eu não consigo identificar uma causa que gerou aquele problema, né? Então, idiopático é uma palavra bonita na medicina, quer dizer, não sei o que é, não sei o que causou, não sei a origem. E aí a gente tem as distonias focais como mais frequentes. São mais frequentes, inclusive, nos adultos, né? Então a gente tem as distonias cervicais e as distonias da musculatura orbicular dos olhos, que é aquele músculo que fecha os olhos. Existe também a distonia geneticamente determinada, as causas genéticas para a distonia. E aí a gente vê mais frequentemente na infância, adolescência e adulto jovem, né? São as famosas DYT. Esse grupo de distonias ele pode começar focal e depois generalizar, ou seja, pegar mais porções do corpo, a região do tronco, membros inferiores. Nas isoladas, ou seja, só distonia, a gente tem a DYT1, causada por mutação de um gene que chama TOR1A, e a DYT6, causada por mutação de um gene que chama TAP1. Essas são as distonias mais precoces, adolescência, infância. A TOR1A, a DYT1, é a mais comum de todas. É clássico começar nos membros inferiores e ir subindo. Raramente acomete a voz, tá bom? Na DYT6, que é a segunda mais comum, a evolução clássica é o contrário. Então, acometer região bulbar, voz e deglutição, cervical, né, e craniana. Então você vai ter uma alteração de movimentos geralmente no pescoço, oromandibular e membros superiores. E depois ela pode descer e acometer outros segmentos do corpo. A DYT6 é a segunda mais comum. Nas distonias combinadas, né, então combinada com parkinsonismo, clássica, super famosa, super importante de detectar, é a DYT5. DYT5 também conhecida como dente de Segal, a mutação de um gene que chama CGH1, né? GTP ciclohidroxilase 1. Essa distonia tem alguns detalhes importantes, então é frequente começar em membro inferior, pode confundir com paralisia cerebral, inclusive, pelo padrão de movimento de alteração de postura no membro inferior, quando a criança, geralmente, ou adolescente caminha. Outro detalhe é flutuar ao longo do dia, ser pior no final do dia e melhor quando se acorda. E uma coisa super importante é o tratamento. O tratamento do DYT5 é a levodopa, você repõe a dopamina, a GTP ciclohidroxilase é uma enzima que está na via dopaminérgica. Então, repõe a dopamina e o paciente melhora, geralmente com doses muito baixas, e a melhora sustentada. Outra causa comum de distonia é a distonia tardia, né? Quando a gente usa esse termo distonia tardia, a gente se refere a distonias causadas por remédios. Geralmente são remédios da classe dos antipsicóticos, neurolépticos, né? Com exceção, provavelmente, da quetiapina e clozapina, que são remédios mais seguros nessa questão. Os demais, mesmo os outros atípicos, também têm risco de causar distonia tardia. Atípicos são os mais novos, tá? Então a gente tem os típicos como os antigos, haloperidol, por exemplo, e os mais novos, esperidona, olanzapina, recebem o nome de atípicos. Então essa classe de medicação tem um risco de causar a distonia tardia. O padrão geralmente é esse que vocês estão vendo aqui no vídeo, de retrocolo, ou seja, jogar a cabeça para trás, jogar o tronco para trás, o componente bifásico, ou seja, que o movimento fica se repetindo. E aí, você sabia isso tudo sobre distonias? Ou tinha alguma dúvida sobre algum detalhe? Você conhece alguém que tem a doença? Então, se esse vídeo lhe ajudou, se acha interessante, curte, compartilha e fica de olho no canal para novos vídeos como este.